Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Kelson Lino e esse é o canal Cuiabano na Europa. E hoje eu vou contar para vocês o porquê que deu tudo errado na Suíça. Pessoal, e assim, para quem não sabe, eu tinha uma barbearia anteriormente, então eu fechei a barbearia para seguir um objetivo e um sonho, que era eu ser caminhoneiro. E eu comecei a criar vídeos sobre caminhões e tudo, sobre minha vida na estrada. Então o que acontece? Eu pensei, olha, eu quero comprar minha casa, fazer algumas coisas na minha vida. Então, e quero morar em um país diferente. Então decidi vir para onde? Vir para a Suíça, morar na Suíça e trabalhar como caminhão. Tirei a carta, trabalhando como barbeiro ainda, tirei a carta, vendi a barbearia e comecei a trabalhar nos pesados. Trabalhei 6 meses, com o primeiro mês de experiência, já peguei um caminhão no próximo mês. Ou seja, foi 5 meses de experiência fazendo entre Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Então eu fazia sempre esse percurso de Portugal até a Inglaterra e voltava para trás. Eu fiz isso durante 5 meses, exatamente. E com 6 meses de experiência para 7, eu pensei, vou me preparar para poder, e nesse processo todo, me preparando para poder vir para a Suíça. E com tudo isso, eu me preparei, tudo certinho. Quando cheguei aqui, me deparei com uma realidade totalmente diferente do que eu estava à espera. Totalmente diferente. Mas calma, vocês vão entender o porquê que eu tô contando essa história, para poder dizer para vocês que deu errado na Suíça. Entende? Preciso contar essa história para vocês entenderem o porquê. E eu já tô almoçando aqui. Preparei aqui um arroz, um arrozinho, uma salsicha. E assim. Então é isso. Então eu precisei não, na verdade não precisei, mas eu decidi abrir mão de estar na barbearia, fui para os caminhões, ganhei experiência. E eu, na minha cabeça, como eu falava o francês, não é que eu falo francês, eu percebi algumas coisas e sei o básico, bem básico mesmo. É bonjour, ça va, como ça va, pouca coisa falo. Eu achei que já tava falando francês. Aí beleza, vim pra Suíça, conheci o Luan. Pra quem não conhece, o Luan hoje eu habito na casa dele. O Luan, eu conheci ele através do Bispo na Europa, família Bispo na Europa, e através dos vídeos dele, que eu também via, que é o Luan, que ele é chamado de Paraíba na Europa. Então a partir daí eu peguei e comecei a fazer todos os trâmites, né? Conversei com ele, falei pra ele da minha vida, mostrei pra ele o que eu fazia da minha vida. Falei que estava interessado em vir pra cá. E na altura que eu falei com ele, ele tava com a casa fechada. Mas ele falou que ia começar a abrir um tempo, porque tava precisando de resolver algumas coisas na vida dele, pessoal. Então ele falou que, olha, vai abrir o quarto para algumas pessoas. E eu fui uma das pessoas privilegiadas de estar aqui e conhecer ele. E fiquei muito feliz porque ele abriu uma oportunidade para eu estar aqui. E eu vim com aquela convicção, né? Vou chegar lá, vou trabalhar, porque vim com essa convicção. Fé em Deus que ia dar tudo certo, Deus ia abrir as portas, tudo. Mas crendo que ia funcionar de primeira. Tá. Passado um tempo eu aqui, comecei a procurar trabalho, mandei currículo, tudo. Eu vi aquelas pessoas que falavam, consegui trabalho no primeiro mês, consegui trabalho depois de não sei que, não sei quanto e tal. E eu vim naquela convicção, eu vou trabalhar, chegar lá, trabalhar, vou ganhar dinheiro e não sei que e tal. Rapaz, não é bem assim. Já digo pra vocês, não é bem assim as coisas. Eu cheguei cá, 30 dias procurando trabalho, nada, as portas não se abriam, tudo.
E eu falei assim, eu comecei a repensar tudo aquilo que eu imaginei. Falei, eu acho que eu vou acabar desistindo e ir embora, viu? Tava quase indo embora já. Assim, no último minuto do segundo tempo, eu falei, não, eu fui procurar trabalho em uma... Pô, como eu cortava cabelo, eu falei, vou procurar trabalho numa barbearia. E por acaso, fui numa barbearia portuguesa não, francesa. Não podia trabalhar porque não falava francês. Aí, com isso, eu entrei num grupo de WhatsApp e tinha lá e tinha uma barbearia precisando, não é precisando de pessoas, mas eu perguntei pra mulher se ela tava precisando. E por um acaso ela tava começando a querer colocar pessoas pra trabalhar. Eu falei, olha, eu corto cabelo e tudo. Aí eu fui lá conversar com ela. Cheguei lá pra conversar, estávamos conversando, de repente entra pela porta quem? Uma pessoa, uma portuguesa que eu conhecia desde a época da minha escola, da escola em Portugal que eu estudei. Ela entra pela porta, olha, você por aqui e tal, eu conheci ela, cumprimentei. E nisso tudo, o que aconteceu? Ela, como já tava desesperado, vou ser sincero pra vocês, eu já tava desesperado pra conseguir trabalho. Pra mim, qualquer coisa já importava, era limpeza, era trabalhar na agricultura, sei lá, de gari se fosse o caso. E eu procurando trabalho, eu procurando, e ela falou assim, olha, eu acho que eu conheço uma pessoa que pode te contratar. E eu falei, olha, se você conseguir esse trabalho pra mim, vai ser perfeito. E nisso, ela ligou, já mandou mensagem, conexão, tal. Mandou mensagem pra um, pra outro, pra 4 pessoas. E ela vai e me consegue um trabalho na limpeza. Pessoal, hoje eu tô aqui 3 meses de Suíça, já tem 2 meses trabalhando na limpeza. Eu saí da área da barbearia, fui pros caminhões, agora onde que eu tô? Na limpeza. Ah, mas é ruim? Não. Por quê, pessoal? Porque minha vida deu uma volta de 360 graus. Porque é o seguinte, eu imaginava uma coisa e quando chegou aqui, foi outra totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. Por isso vocês que estão pensando em se mudar, como falar? Mudar de país, migrar, né, para outros lugares, eu digo para vocês, além de vocês se prepararem bem, é muito importante você saber a língua. Ou a língua do país, ou... nesse caso, se for a Suíça, a língua da Suíça, o que falam o cantão que vocês estão, se é italiano, se é alemão, se é francês. O inglês, se você tiver, perfeito, melhor ainda. Porque senão vocês vão passar o aperto que eu passei. Só quando a gente tá passando por isso, é que a gente percebe o quanto isso é necessário. E eu, como não desisto, né? Sou brasileiro, não desisto nunca. Comecei a trabalhar na limpeza. O cara foi lá já, vou te contratar. Falei, fechou. O que eu precisava era de um contrato. Então eu tendo um contrato e eu tenho a documentação nacionalidade portuguesa. Não sei se vocês sabem, não sei se eu disse pra vocês, mas eu tenho o passaporte europeu e tenho a nacionalidade portuguesa. Então eu tenho uma facilidade maior do que aquelas pessoas que não têm a nacionalidade. Porque quem não tem nacionalidade, aqui na Suíça, não tem hipótese. Vai ser clandestino pro resto da vida. A não ser que case com uma suíça. Ou com alguém que é suíço. Porque, caso contrário, vai ser muito difícil você pegar a nacionalidade. Ou conseguir o permis aqui na Suíça. Aí vocês podem perguntar pra mim, Lino, mas e aí? Desistiu? Não vai mais trabalhar com caminhão? Calma, calabreso. Eu vou continuar trabalhando de caminhão, mas eu precisava da entrada na minha documentação, que é eu queria pegar o permis, seja o L, seja o B, seja qual for. E para eu pegar essa documentação, eu preciso ter contrato. E para você ter contrato, você precisa ter trabalho, né? Então é um processo gradativo e para você ter e para você ter trabalho, você necessita falar um pouco a língua ou ter alguém que disponibilize de contratar você mesmo falando português. Percebe? Então você tem que submeter
Às vezes você vai ter que se submeter a algumas coisas. E nisso, eu falei, não, eu tô tranquilo, eu vou me submeter a algumas coisas e que for preciso, e assim vai. E por um acaso, um rapaz brasileiro me contratou para fazer limpeza, e a limpeza é de madrugada. Então, de madrugada eu vou, trabalho, faço meu trabalhinho, durante o dia eu tô em casa. E é assim que eu tenho me mantido, tenho feito o meu trabalho, tenho mantido o trabalho assim, e estou muito feliz, cara, vou ser sincero. Estou muito feliz, não estou fazendo o que eu quero ainda, mas estou num processo de transição, né? Vou conseguir a minha documentação, depois da documentação vou começar a fazer aula em francês, que é em agosto, eu começo a minha aula em francês, em agosto. Então, assim que começar minhas aulas, já vou ter uma noção maior de falar francês. E depois que conseguir falar francês, vou começar a mudar currículo à procura de trabalho na área que eu quero, que eu estou, na verdade. E uma das coisas que eu não saí também de lá foi porque, assim, o cara me conseguiu o trabalho, me conseguiu o contrato. Então eu tenho uma espécie de gratidão por ele. Claro que eu não vou ficar preso eternamente ao cara, mas eu vou ficar lá por um tempo, porque eu tenho uma certa gratidão pelo fato dele ter me conseguido o trabalho. Agora eu consegui a documentação, nesse caso, dei entrada na minha documentação para pegar o permis. Vou largar o cara na mão e vou me embora? Não. Sei que dá para contratar outras pessoas, sei tudo isso, mas eu decidi no meu coração que vou ficar por um tempo lá para reconhecer, né, o fato dele ter me contratado, mas depois, futuramente, eu penso em sair, montar alguma coisa, fazer um currículo e distribuir nos caminhões para voltar na área de caminhão, que é a área que eu decidi quando eu vim para cá. Eu queria trabalhar nos caminhões. E tem também a possibilidade de fazer outras coisas. Tem a barbearia, que se eu quiser, futuramente eu posso voltar a trabalhar. Já procurei trabalho na área de barbearia, não consegui nada, pelo fato de você falar pouco francês. Então isso influencia um bocado. Mas é isso. Por enquanto, a vida tem andado assim. Então, o que deu errado, né? Moral do vídeo. O que deu errado na Suíça? Não que deu errado. Vou explicar pra vocês. Não deu errado na Suíça no fato de eu ter voltado pra casa. Mas deu errado o fato de quê? De que eu não estou trabalhando na área dos caminhões, que era o que eu queria trabalhar. Eu estou trabalhando na área da limpeza, que é na área de que eu estou gostando. Não vou falar pra você que não gosto, estou gostando. Vivo aqui em Lausanne. Não sei se dá pra você ver mais ou menos. Lá no fundo as montanhas. O pessoal está fazendo obra aqui, que nunca mais acaba. Estou nessa... Olha ali, ó. E eu vivo aqui, pessoal. Já tô aqui há um tempo já. Já tô aqui há 3 meses, exatamente. Hoje eu acho que completa 3 meses e 5 dias ou 7 dias. E é assim, tô feliz, tô gostando daqui. Em breve vou mostrar pra vocês aqui minha documentação, que eu já dei entrada, já fiz todo o tratamento para poder pegar a nacionalidade, não, mas o permis daqui. E eu acho que eu vou conseguir o permis B, que é o permis que muitos que vêm pra cá eles querem. Porque o permis L é bom para algumas coisas e é ruim por outras. Por exemplo, o permis L você não consegue, por exemplo, alugar casa com facilidade. E o permis B você já consegue com facilidade alugar uma casa. Exatamente. Então eu tô fazendo o processo lento, mas produtivo. É isso aí. Então é isso que eu queria falar um pouco para vocês, que eu não sumi, estou por aqui e vou continuar postando mais vídeos. Eu sei que não tô tendo uma frequência tão recorrente, mas eu quero ter uma frequência maior e recorrente, porque futuramente eu penso em viver da internet.
Então, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. E tamo junto e é nóis!